A paz do Senhor, turminha Lírio dos Vales, tudo bem com vocês? Chegou o domingo, o tão esperado domingo. Mas por que o domingo é tão esperado? Porque domingo tem Conectados com Jesus, não é mesmo? E que bom a gente estar aqui, todo mundo juntinho novamente. Estamos há alguns domingos descobrindo os passos para a real felicidade. E hoje nós vamos aprender mais um passo muito importante. Você quer ser sempre feliz? Eu quero ser feliz. Então, vamos ficar atentos nessa lição de hoje para sabermos, entendermos e praticarmos o que Jesus quer nos ensinar. Um dia Jesus estava ensinando uma multidão num monte. Jesus se assentou e começou a falar com a multidão e com seus discípulos. Esse ensinamento ficou conhecido como o Sermão do Monte. Sermão é a mesma coisa que pregação, ensinamento, e foi isso que Jesus fez. Naquele dia, ele ensinou lá no monte lições muito importantes para aquele povo e para cada um de nós também. Hoje, nós vamos ver quem são as pessoas que adquirem a verdadeira felicidade que somente Jesus pode dar para cada um de nós. Mas antes, vamos adorar a Deus com uma criança muito especial? Vamos então louvar o nome do Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amigo eu sou, servo amor lutou por mim. Tem sido tão bom pra mim. Tinha valor, mas tudo doou por mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixar as 99 só pra me encontrar. Não posso
Traduz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, vitórias benditas para me encontrar. Traduz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, histórias benditas pra me encontrar. Traduz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, histórias benditas pra me encontrar. Traduz para as sombras, histórias montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, histórias mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso voar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Nossa! Meus parabéns! Que Deus te abençoe sempre, viu? Muito obrigado pela sua participação com esse lindo louvor. Continue assim, porque Jesus está gostando do jeito que você está adorando a Ele, tá bom? Mas então vamos lá. Como eu falei, Jesus ensinou muitas coisas importantes no Sermão do Monte. Mas hoje nós vamos aprender apenas uma delas, porque são muitas coisas e cada domingo a gente vai aprender um pouquinho mais. Hoje nós vamos aprender quem são as pessoas que têm a verdadeira felicidade. Neste sermão, Jesus falou sobre as bem-aventuranças, ou seja, as pessoas que são bem-aventuradas. Isso está escrito lá em Mateus, no capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Mas, crianças, vocês se lembram o que é ser um bem-aventurado? Bem-aventurado é a mesma coisa que muito feliz. É uma felicidade extrema. Então, quando Jesus fala que uma pessoa é bem-aventurada, ele está dizendo que esta pessoa é uma pessoa muito feliz. Então, nesse sermão, no monte, Jesus falou com as pessoas sobre as bem-aventuranças, sobre a felicidade de verdade. Jesus deu inúmeras dicas de como uma pessoa pode realmente ser muito feliz. E o que nós vamos aprender hoje está em Mateus 5, versículo 3, que diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Em outras Bíblias está escrito assim: Felizes são as pessoas que reconhecem que são espiritualmente pobres, pois delas é o reino dos céus. E o que seria uma pessoa humilde? Existem dois significados para a palavra humilde. O primeiro significado de uma pessoa humilde é uma pessoa pobre. E o outro significado para a pessoa humilde é quando uma pessoa não é arrogante, não é orgulhosa, não é prepotente. É uma pessoa simples, uma pessoa que sabe respeitar as outras pessoas, uma pessoa que reconhece que o próximo tem valor. Uma pessoa humilde também pode ser aquela que reconhece que tem limitações, que tem fraqueza, que depende de outras pessoas, da ajuda de outras pessoas. Mas o que seria uma pessoa humilde de espírito? Vamos lá, crianças. Uma pessoa pobre de espírito.
a humildade de espírito é exatamente ter a pobreza de espírito. Então Jesus ele não estava falando das pessoas pobres. Jesus estava falando das pessoas que sabem que precisam de Deus acima de todas as coisas. Uma pessoa humilde ou pobre de espírito é aquela pessoa que sabe que nada vai preencher o lugar de Deus. Nem o dinheiro, nem a fama, nem as riquezas. Nada pode tomar o lugar de Deus. Uma pessoa humilde de espírito é aquela que reconhece que a maior riqueza dos homens é ter Jesus no coração e fazer parte do reino dos céus. Em Lucas 7, a Bíblia nos diz que depois que Jesus falou à multidão no monte, ele foi para uma cidade chamada Cafarnaum. Nesta cidade, havia um centurião que era o nome dado a um comandante do exército romano. Ele era muito rico, ele era muito conhecido em sua cidade. Ele tinha até construído uma sinagoga para os judeus, de tão rico que ele era. A sinagoga, crianças, era o lugar onde os judeus se reuniam para louvar a Deus e aprender os seus ensinamentos, como se fosse a igreja que a gente vai hoje. Esse centurião, ele tinha um empregado que ele gostava muito, um empregado que era amigo dele. E esse empregado, certo dia, ele adoeceu, ele ficou doente. Mas o centurião ficou sabendo que Jesus tinha chegado lá em Cafarnaum. E ele tinha ouvido falar que Jesus amava as pessoas, que Jesus fazia milagres. Então o centurião acreditou que Jesus poderia curar o seu servo. Então ele pediu que alguns líderes judeus chamassem Jesus para curar aquele servo. E assim que encontraram Jesus, eles deram um recado do centurião. E Jesus foi com aqueles homens ao encontro do centurião em sua casa. De repente, enquanto Jesus estava no caminho, alguns daqueles empregados do centurião, aqueles judeus, trouxeram um recado para Jesus. Eles disseram que o centurião havia dito: Senhor Jesus, não se incomode, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Ele pede que o Senhor fale apenas uma palavra para que aquele servo ficasse curado. E a Bíblia diz que Jesus ficou admirado com as palavras do centurião, porque mesmo sendo uma pessoa rica, muito famosa, conhecida, aquele homem reconheceu que Jesus era muito mais poderoso e que ele poderia fazer um milagre na vida daquele servo. Ele reconheceu que precisava de Jesus. O centurião sabia que o seu dinheiro não poderia ajudar, a sua fama não poderia ajudar, o seu poder não poderia ajudar. Ele reconheceu que precisava única e exclusivamente de Jesus. Somente Jesus poderia dar a felicidade a ele de ver a cura do servo. Sabe, crianças, Jesus reconheceu a fé daquele centurião. Jesus olhou para ele e disse que não havia visto nem em Israel tamanha fé. Então os discípulos compreenderam com esta história o que Jesus tinha dito, que felizes são as pessoas que reconhecem que são espiritualmente pobres, pois delas é o reino dos céus. Crianças, com esta lição, aprendemos que devemos depender de Deus todos os dias, pois é Ele que nos dá todas as coisas, é Ele que nos abençoa. Não devemos deixar que outras coisas tomem o lugar de Jesus no nosso coração. Nós precisamos de Jesus e viver do jeito que Jesus ensinou. Só assim nós seremos bem-aventurados, abençoados e muito felizes. Vocês entenderam, crianças? Agora nós vamos falar com Deus. Feche os olhos, porque vai ter uma oração muito especial nesse momento. Oi, vamos orar, feche seus olhos. Senhor, abençoa todo mundo. Senhor, abençoa todo mundo que está doente. Senhor, também cura todo mundo. Senhor, também tirou o coronavírus do Brasil. Também tirou o coronavírus de todos os lugares, Senhor. Então, eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia. Jesus. Jesus. Ei. Jesus.
Muito obrigado! Que oração linda, maravilhosa! Eu tenho certeza que Deus recebeu a sua oração. Fica com Deus, tá? Crianças, com a lição de hoje, aprendemos que para sermos felizes devemos ser humildes de espírito. E teremos como prêmio o reino dos céus. Seremos abençoados na terra e faremos parte do reino dos céus, que é o paraíso. Então, vocês prestaram atenção? Não basta apenas nós sabermos sobre isso, nós precisamos praticar. Só assim teremos a verdadeira felicidade. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Mesmo sendo rei, quando viveu aqui na terra, ele viveu entre os pobres e, mesmo sendo rei, ele nunca teve palácio, nunca usou uma coroa, nem cetro, nem vestes reais. Você deve se lembrar de uma das histórias bíblicas que conta sobre a humildade de Jesus. Um dia para a festa da Páscoa, já perto do dia de morrer por nós, para nos salvar. Jesus ele ia jantar com seus discípulos quando se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Ele colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha. Quando Jesus chegou perto de Simão, Pedro, este lhe perguntou: "O Senhor quer lavar os meus pés? O Senhor não vai lavar os meus pés." Pedro falou isso porque naquele tempo era costume de, quando se chegava numa casa, o servo lavava os pés. E Jesus disse para Pedro: "Agora você não está entendendo o que eu estou fazendo, mas daqui um tempinho você vai entender. Se eu não lavar os seus pés, você não será mais o meu discípulo. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, mas as minhas mãos e a minha cabeça." Pedro respondeu. Então, Jesus respondeu para ele: "Olha, Pedro, quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos. Vocês estão limpos pela palavra que eu ensinei a vocês." Jesus sabia que Judas era o traidor. E ele sabia que apenas um daqueles ainda não estava purificado pela palavra. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se à mesa outra vez e perguntou: "Vocês entenderam o que eu fiz?" E ele continuou dizendo: "Vocês me chamam de mestre e de senhor, e vocês têm razão, porque eu sou o mestre e o senhor de vocês. Se eu sou o senhor e mestre, e ainda lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz." Jesus, ele estava dando um exemplo de humildade. Ele estava mostrando humildade. E nós devemos imitar o que Jesus nos ensina, crianças. Nós precisamos ter um coração humilde. Nós precisamos ter um coração humilde. Este é mais um passo para se ter a verdadeira felicidade, para ser muito feliz, criançada. Devemos ser humildes como Jesus foi. Devemos segui-lo e aprender com ele. Para isso, devemos ter Jesus morando em nosso coração, limpando nosso coração de todo orgulho, arrogância e de todo pecado. Você já tem Jesus morando em seu coração? Se você não tem e quer convidar Jesus para morar em seu coração, faça essa oração comigo e repita: "Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador e peço que venha morar em meu coração. Encha minha vida da tua alegria. Eu te peço também que me ensine a ser humilde de espírito. Em nome de Jesus, amém." Então, crianças, infelizmente nós estamos terminando mais um Conectados com Jesus, a nossa EBD online. Não se esqueça de deixar o seu joinha e clicar no sininho, ok? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem alguns links com algumas novidades e com muitas atividades. Nós te esperamos no nosso próximo encontro no Conectados, Conectados, Conectados com o Senhor Jesus. Fica com Deus. Até mais. Tchau!